Essa vai ser a segunda aula sobre o assunto vencendo tentação e lidando com tentação e vencendo pecado. Vencendo pecado e lidando com tentação, tá? Esse é o que talvez, se mudar um pouquinho para lá, talvez vai poder ver melhor, mas sim. Tá vendo bem? Tá bom? Boa tarde. Pode ouvir bem? Pode? Manda bom. Ele pensou que está achando de pular de tudo. Tá, João. I am so glad to be with you again today. Estou muito contente de estar com vocês de novo hoje. And my prayer always is that I can say something that will help you in your future spiritual life. E minha oração contínua é que eu possa falar algo que vai te ajudar na sua vida. Now, we started this series yesterday. Ontem nós começamos esta série de aulas. And it talks about recognizing the temptation of Satan. E nós falamos um pouco ontem sobre reconhecendo as tentações do diabo. If we could recognize that we're being tempted, se nós pudermos reconhecer o fato de que a tentação está chegando a nós, wouldn't that help us to avoid the temptation? Isso não ajudaria a gente a evitar aquela tentação que está vindo? Sim? Sem jeito. Okay. Have you ever heard any lessons about how to recognize temptation before it becomes sin? Já ouviu uma série de aulas sobre como reconhecer o pecado que está na sua frente vindo para te derrubar? Já ouviu alguma série de aulas sobre isso? Alguém? Não? Não. I don't think so. Eu também acho que não. I never did hear it. Eu nunca tinha ouvido nada sobre isso. When we were presenting these lessons to the church over in Rio, uns siglos atrás, quando nós apresentamos esse curso para a igreja no tanque de Jacarepaguá, né? They found this picture that helped with their advertising. O Leire nos ajudou a achar essa foto interessantíssima, não é? Now, in this picture, what is the sin that you're anticipating happening? Nessa foto, qual é o pecado que talvez vai acontecer? Assim, simbolicamente. Tem um rato, tem um queijo, tem um ratoeiro. The rat is going to bite that cheese that looks so good. O rato vai morder, dar uma mordidinha, né, no queijinho, que parece tão gostosinho, que está no ratoeiro. And then what happens? Mas o que vai acontecer quando ele come um pedacinho? Slap, bang. Bam, né? Ele vai ser pego na armadilha. Legal, né? Gostei. Now that cheese, it looks like good cheese, doesn't it? Agora, aquele queijo parece gostosíssimo, não é? Queijo, sei lá, Minas, parmesão. I think if I saw it, I was going to get up there to get a bite of it myself. Se eu visse esse pedaço grande de queijo, eu acho que eu pegaria um pedaço. Okay. Now, if that mouse is looking at the cheese and wanting to have it. Então, se aquele rato está olhando o queijo e querendo um pedacinho, it's not wrong to want to eat cheese. Não é errado nem pecado comer queijo, certo? But if you're not supposed to eat that cheese, then it becomes wrong. Mas se você não pode comer o queijo, então é errado comer o queijo. And that rat doesn't recognize that cheese will result in his death. E o rato não reconhece o fato de que se ele morder só um pouquinho, ele vai morrer. Is that the way sin affects us? Não é assim que o pecado nos afeta. So if this rat could understand that he needs to go somewhere else and eat cheese.
Então, se este rato entendia que podia ir para outro lugar e comer queijo sem um ratoeiro, if he knows what's about to happen to him, e sabe o que vai acontecer se comer este queijo, he would not eat that cheese. ele ia evitar este e ir para outro queijo, certo? Está entendendo, gente? Sim? Fala sim, tá, gente? But the picture shows that he is sitting there and sniffing it with his nose. Mas aqui na foto parece que está vendo o marido também assim, está cheirando o queijo para ver. Ah, tá gostosinho, né? This is going to be the best cheese I ever had. Talvez vai ser o melhor queijo eu já comi. And it's free. I don't have to fight for it. E eu não tenho que brigar, lutar, ou achar na minha frente. Eu posso pegar de graça. We call that fantasizing. E nós vamos chamar isso nessa aula de fantasia. Fantasia é a palavra certa, gente? Fantasiar, tá? And that's how we fall into sin, is not recognizing the sin before it happens. E é assim que nós caímos na armadilha do pecado, porque nós não reconhecemos que o pecado está à nossa frente e a gente cai na armadilha. Nós somos pegos. So we'll come back to this picture. I want you to keep that picture in your mind. Eu não quero que você lembre desse foto aqui e fale, está aqui. Eu vou passar para você a apostila à tarde, vocês vão ter a apostila com tudo isso dentro também, tá, gente? Mas ele quer que você lembre da foto, tá? Não esquece. Okay. Now let us, with this background, let us get into the lesson for the hour. Então nós vamos então apresentar a nossa baseado nessa foto aqui. Okay. Our spiritual, or our existence on this earth has two different parts to it. Nossa existência neste mundo, todos nós, temos duas partes. This circle represents our physical and spiritual lives. Então, este círculo representa nossa esfera espiritual e nossa esfera física. Now, somebody has spotted this picture over on the wall. Aqui a foto, aqui colorido, é a mesma coisa, mas bonito, né? And it's the same diagram. É igualzinho, só que eles vão usar na igreja lá no Sul. So, we have a spiritual side and a physical side. Então, todos nós temos essa esfera física e essa esfera espiritual. Yeah, this line that goes through that circle is a mobile line. It can go up or it can go down. Então, está vendo aquela linha que atravessa o círculo? Quase assim, ela vai. Olha aqui. Está vendo essa linha aqui? Então, ela pode subir ou ela pode descer. Ela é móvel. Tá? It depends on what we are doing with our life. Vai depender de o que nós estamos fazendo no momento com nossa vida. Now, we are supposed to be loving God with all of our heart, mind, and soul. A Bíblia diz que nós devemos amar nosso Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, não é? And we are to love others as we love ourselves. E a Bíblia diz também que nós devemos amar nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Jesus says in Matthew chapter 22 that on these two commands rest all of the law. E Jesus diz que nesses dois mandamentos resta toda a lei e profetas. And so if we are obeying these two commands, then this line will drop down. Então, se nós entendemos e nós obedecemos esses dois mandamentos, de amar nosso Deus com nosso coração, alma e entendimento, e amar nosso próximo, então aquela linha, ela vai descendo, não vai? Vai descendo. E nossa vida vai encher do Espírito de Deus. That shows us that our life is greater in our spiritual existence. Então, isso demonstra de que quando essa linha aqui desce, porque
porque nós estamos nos enchendo desses dois elementos, então nossa esfera espiritual vai ser bem maior, vai ser encher do Espírito de Deus. But we learn from the Apostle John that the flesh or the physical life consists of our flesh, what we see, and who we think we are. Agora, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, 15 a 17, que nossa esfera física, nosso corpo, hoje em dia, né? Que nós, isso é o desejo da carne, o desejo do olho e o orgulho da vida, resumindo a esfera física. But if we spend all of our time satisfying the desires of our flesh, mas se nós então gastamos todo o nosso tempo, imagina, só satisfazendo os nossos desejos da carne, churrasco 24 por dia. Amém? Não tem jeito. yes. Foi bom outro dia, mas não pode comer em 3 horas, cara. And what do you do to get that barbecue? You do sin. Para você conseguir o churrasco, você peca para roubar, para dinheiro, para pagar, seja o que for. Or we spend all of our time with the lust of the eye. Imagine que você fica 24 horas por dia cobiçando e pensando sobre desejos do olho, uma mulher bonita, nua, pornografia. Você está viciado nisso. Or we can look at who we are. We're a proud person. Ou talvez você é uma pessoa orgulhosa, você conhece alguém que fala o peito assim, anda assim, daquele jeito, né? Você está me entendendo, né? Parece que a pessoa é orgulhosa, soberba da vida, e a pessoa não consegue se livrar daquela imagem, daquele jeito de agir. Are these three areas of our physical existence, are they sin? Esses 3 desejos, veja bem, gente, pergunta, são pecados? Desejo da carne, desejo do olho, orgulho da vida, são pecados, sim ou não? Não, não são pecados. They are God-given. I disagree with you. Ele vai discordar de vocês, tá? These are God-given. Deus deu esses desejos. It gives you an appetite so that you can live. Você tem que ter apetite para a vida, gente. It gives you the ability to enjoy seeing things and having things. Você deve estar capaz de gostar e desejar de ver coisas boas e bonitas. Isso não é pecado, gente. So that you can enjoy this life. Porque neste mundo, Deus nos deu vida para ficar feliz. And are you not proud of the things that you are and what you do? Você deve ter orgulho das coisas que você fez na faculdade, na escola, talvez na madeira que você trabalhou, gente. Entendeu? Você está entendendo agora? Então, a gente pensa que é pecado. Let us explain it a little bit Mas eu vou explicar mais ainda porque não é pecado em si. If we spend all of our time satisfying the lust of the flesh, Agora, vamos mudar o cenário. Se nós gastamos todo o nosso tempo no desejo da carne, that could be eating. pode ser comendo um churrasco 24 horas por dia. I love to eat, Eu gosto de comer. but I think about it every minute of every day. Mas se eu estou pensando quase 24 horas por dia sobre comida, eu conheço gente que tem esses vícios de comer. Then what am I not doing? O que você não vai fazer quando está pensando 24 horas por dia sobre comida? I am not loving God with all of my heart. Você não vai estar amando Deus com todo o seu coração. Não tem tempo para isso. And that makes it sin. E por causa disso, é pecado. Entendeu? Okay. The same thing with what we see in life. If I want that, I'm going to take it. Mesma coisa com o desejo do olho. Se eu vejo algo e eu cobiçar, eu quero aquilo, eu fico pensando sobre aquele objeto, um carro, uma mulher, seja o que for. 24 por dia e eu pego aquele. Desculpa, queria pecar. Eu estou um pouco velho, começa a doer coisas. Desculpa. Foi parar. I don't care if what I'm looking at is yours or not.
Tem gente que pensa, eu não importo se algo é seu, eu tenho energia, eu gostaria de ter isso. Posso pegar? Não quero. Eu quero. Quando você está olhando, eu vou roubar. Satan is tempting him to take your camera. Satanás está tentando me convencer a pegar a sua câmera. Eu quero a câmera e eu tenho também, tá? Cuidado, qual cabana você está? He has been standing here all this time wanting your camera. Eu estou aqui o tempo todo, não o tempo todo, né? Eu estou desde ontem vendo e pensando, eu posso usar isso, eu gostaria de ter isso, tá? Pode me dar se quiser, mas eu vou roubar sim, right? So you see, he is not loving God with all of his heart. Eu não estou amando Deus com todo o meu coração quando eu estou só desejando o seu câmera que ele tem. He's using your camera. He's lusting after your Eu camera. estou pensando sobre a sua câmera. Eu não tenho um igual essa, esse tão bonito, tão novinha. Eu não tenho um troféu igual esse aqui. Eu não quero pensar de Deus, eu só quero aquilo. When he can think of nothing else except how do I get that camera? Então, se eu estou pensando sobre mais nada do que pegar aquela coisa, objeto ou câmera, That makes a God-given gift a sin. quem deu essa câmera para ele? Se comprou, mas foi de Deus. Não, foi de Deus. Deus deu plástico, madeira, seja quem for, não foi? Mas então é seu. Não é pecado ter isso, gente? Está no pecado? Ah, não. Mas se eu desejar aquilo, tanto que eu vou pegar e roubar, ou esconder na minha bolsa, então eu estou pecando. Não é? So the devil is trying to tempt him by making him think he can have it. If he wants it, he can have it. He just has to reach over it. If he has to knock him down to take his camera, that's okay. Então, para mim, eu sou o rato, esse meu queijinho, e eu quero que vir aqui, eu vou bater dele, eu vou pegar. Você entendeu? Cheguei? Ainda não. Ainda não. Próximo. Desculpa. Tudo bem? Wait a minute now. Are you taking a picture of me? Está tirando foto dele ou do... Tá filmando. Está filmando esse filme? Filming? Okay. You leave his camera alone because he's taking a picture of me. Ele tem que se filmar. Ele vai. Ah, então tá. Eu acho que esse é cobiça, alguma coisa assim, né? I said, that's kind of sin, isn't it? To take picture just to do that. É pecado tirar só dele e tirar para mim, porque ele é mais bonito, sei lá. If he takes a picture of you, you're going to break his camera. Eu não sei se eu vou trazer essas coisas. Se tirar foto de mim, filme de mim, não vai durar muita câmera. Yeah, the only way I can break his camera is for the light to shine off my head into the camera. Mas cuidado do brilho que vem da careca. Vamos lá. Now, what are we talking about here? Então, de verdade, voltando ao assunto, mas é o mesmo assunto. Have I exhibited some pride? Será que Pequeno estava exibindo orgulho de vida? Todo mundo fala assim. Is that good pride or bad pride? Agora, este orgulho bom ou orgulho ruim? Pecaminoso, qual que é? It's making me put myself ahead of other people. Ele estava querendo ser filmado antes de mim e nem é que eu fique no filme. Então, ele está pecando. Colocando assim, ele mesmo diante de outra pessoa, ser humano, que também é bonito, tá? What law of God have I broken? Mas qual lei de Deus eu quebrei? I am not loving others as I love myself. Será que eu estou amando os outros como a mim mesmo? Não. So I'm loving God more. I'm loving the camera more than I'm loving God. Eu estou amando a câmera mais do que Deus. Yeah. He is loving the camera more because he wants it. Eu quero
a máquina dele. E eu tenho esse desejo forte. And we saw that he even attacked him Agora, to cuidado. get his camera. Agora ele falou que eu até ataquei. Não ataquei não, tá, gente? Eu sou... tá brincando. Filma isso também, tá? Se tiver polícia chegando aqui, vai falar a verdade, não vai? Do you see how he was not running others as himself? Do you see he was ready to hit him and knock him down so he could grab his camera and run? Tá vendo como que eu ia perder ele e talvez correr para pegar a câmera? Ele está evitando essa história. Eu não ia correr. Both of us have turned a God-given gift. De verdade, nós dois temos utilizado uma dádiva, uma bênção, presente de Deus, We've turned it into sin e fez esse presente de joia de Deus um pecado. because we are using it instead of God. Porque nós estamos usando o que nós desejamos ou queremos mais do que Deus. And because we're not loving other people. E nós não estamos amando Deus, nem amando o outro quando a gente age dessa forma. And this is what Satan's work is all about. Então, o trabalho de Satanás é basicamente isso na esfera espiritual, para derrubar a gente, para comer o queijinho, cometer o pecado, esquecer de Deus. Satan has no power over us in our spiritual life. Então, Satan has no power over our spiritual life. Satanás não tem poder sobre nós em nossa vida espiritual. The area up here. A área lá em cima, ele disse, entendeu? Satanás não tem poder sobre nós na esfera espiritual, mas sim na esfera física. Satan has power and influence only in our physical existence. O único poder que Satanás tem é na esfera física. This is very important to understand. Mas é muito importante você compreender isso. So he tempts us to spend all of our time with our bodies, satisfying the appetites of our bodies. Então, Satanás vende a ideia de que você pode e deve estar utilizando todo o seu tempo para os seus desejos do corpo, seja quais forem. What is the most common sin that you think of when you think about satisfying the lust of the flesh? Agora, pense bem, qual que é o pecado que fica lá número 1 para homens quando está pensando sobre os desejos da carne? What is it? Is it like sexual activity? Yes. Women, mulheres, não é? Para a gente normal, assim, não fala normal, mas How do we violate God's law with the sexual como que activity? nós violamos o mandamento de Deus de amar Ele e nosso próximo com essa coisa de desejo da carne? Para homem, normalmente é, número 1, mulher. A mídia vende cerveja com mulher, em cima de motocicleta com mulher com tudo, não é? Pelado. A man can find a woman who also wants to have sexual activity, Agora, and they both ignore God's will. é possível que uma mulher ache um homem, ela também age dessa forma, e ache um homem com quem ela quer ter atividades sexuais. Então, a gente vai falar um pouco franco agora, tá, gente? But if she will not cooperate, what does he do? Mas, If she is not, se ela não cooperar, o homem acha a mulher, ela não coopera com o que ele quer. O que ele faz, muitas vezes? he will jump on her and he'll hit her and Às vezes, no mundo, ele bate nela, he'll threaten her. ele ameaça ela, ele pula em cima dela e ele faz o que quer. Now, Muitas vezes, ok, gente?
Sobre o jornal para ver sobre estudos e tudo mais. É todo dia, toda hora. Now, is he loving her as much as he loves himself? E eu vou falar até para cristão. Cristão, será que ele está amando ela, seja a esposa ou seja nem a esposa? Está amando ela? Não está, não. So what does that tell us we need to do about our sexual activities? Então, o que isso fala sobre nossas atividades sexuais presentes ou futuros? Alguns de nós somos casados e são jovens, né? We must satisfy those appetites in a way that conforms to God's laws. Então, presta atenção, nós devemos satisfazer nossos desejos físicos na maneira que Deus autorize e deixa. Ok? Está entendendo? Senão é pecado. Now, we've used the word lust. Nós usamos essa palavra desejo, mas cobiça talvez seja a melhor palavra. What does that mean? What does that word mean? O que significa cobiçar? It means that we see something Significa que nós vemos algo and that then we desire to have it. e nós então desejamos muitíssimo aquele objeto, seja para quê. Cobiça, né? Cobiça. Veja um pouco diferente, né? Cobiça é desejar algo e você toma e não é seu. Você não é errado ter uma cama. Não é errado desejar uma mulher. É errado isso? Não, senão nunca nos vamos casar, não. Né? Não é errado eu desejar minha esposa. O que é errado eu desejar outra mulher que não seja minha esposa. Eu sou casado há 42 anos. Então, para vocês jovens que desejam é errado vocês desejaram uma mulher? Não. Mas se você extrapolar, a lei de Deus quer dizer que foi de casamento e tudo mais. Now, the lust comes in when we use our imagination. Agora, veja bem, gente, a cobiça chega a nós, que é pecado, quando nós usamos nossa mente para fantasiar. We imagine what it would be like if we were with that girl. Às vezes, nós podemos imaginar, fantasiar, ou como seria estar com aquela mulher muito bonitona. How much we would enjoy it, and how much she would cooperate. Como que vai ser prazeroso estar com ela? Como que ela vai cooperar com o que eu quero? And in our mind, it's all going to work out for good. E nos fantasiamos que naquele momento de exploração sexual, que vai ser exatamente do jeito que a gente quer. Now, let me ask you another question. Outra pergunta. Is lust confined just to looking at a woman? Desejo ou cobiça é limitado somente a uma mulher? Or could lust be looking at a photograph? Ou será que cobiça pode ser, em vez de ter uma mulher verdadeira, olhar para uma fotografia? Could it be reading a book? Pode ser lendo um livro. Você pode cobiçar lendo um livro. And the words in that book stir our imagination. Pode pegar um livro e talvez ler e chegar a um ponto de que você está excitado. Isso é pecado, gente. Entendeu? It's just like the rat looking at the cheese on the trap. É a mesma coisa daquele rato olhar para o queijo no arroio. He did not rush up and eat that cheese. O rato não foi rapidamente comer o queijo, cheirou um pouco, olhou para o queijo, pensou, puxa, como seria gostoso daquele queijo. He was sitting there saying, should I or should I not? Talvez estava pensando, será que eu devo ou não devo? And then he began to think, oh, how pleasant it would be. E o rato talvez pensou, como seria agradável, puxa, We're beliscar aquele queijo. going to talk about Eve in the next session. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Eva.
But when she was tempted about the fruit that God had said don't eat, Mas quando ela foi tentada comer aquele fruto, it says she saw the fruit that it was good for food. a Bíblia diz que ela olhou o fruto e ela viu que era gostoso para comer. Não tinha tocado nem comido, mas pensou, é gostoso comer isso. Can you look at a piece of fruit and see how good it would taste? Você pode talvez pegar um fruto, né, uma mamão, sei lá, e olhar e pensar, puxa, como que é gostoso comer aquele fruto. You have to taste it to see how it will taste. You don't taste with your eyes. Mas você tem que pegar e saborear para ver o sabor daquele fruto, seja laranja, seja o que for. So what Eve was doing was fantasizing that fruit would be good to eat. Então, Eva estava fantasiando sobre aquele fruto proibido de comer. Okay. So, it takes something that will stimulate our thinking, that will cause us to sin. Então, para cada um de nós, o objeto de desejo é diferente, mas cada um de nós temos algo que é um objeto, seja algo físico, mulher, ou seja o que for, que nós queremos e desejamos. E se nós ultrapassamos as leis de Deus, nós pecamos. Now, you see, Satan cannot make us participate in sin. Mas veja bem, Satanás não pode fazer com que você peque. Satanás não faz você pecar, entendeu? Você concorda, gente? He can only try to get us to fantasize about how good it would be. Ele somente pode te seduzir e tentar. Você que faz o pecado. Satanás te seduz. And so then, in order to justify in our own mind, então, para justificar a nossa própria mente, we come up with excuses. nós às vezes criamos razões que são razões que de verdade são desculpas. I have many physical needs, Eu tenho muitas necessidades físicas próprias. many appetites. Eu também, muitos apetites. What happens when I get hungry? What do? Quando eu fico com fome, o que eu faço? I eat. Eu como e como muito. If I eat to live, then I don't live to eat. Se eu como para viver, então eu vivo para comer. So, and so a person would justify the sexual activity by saying that's a natural appetite. Tem gente que fala, e é verdade, que eu tenho apetites sexuais. E nós temos como homens ou mulheres, seres humanos. Deus nos deu isso. It's like eating. When I get hungry, I eat. When I have a sexual appetite stirred up inside of me, then I can satisfy that. Mas é igual comida. Então, quando eu estou com fome, então eu como. Quando eu tenho apetite sexual, eu procuro satisfazer aquele desejo. I've heard that excuse being given for what the man was doing. Mas muitas vezes essa é uma desculpa do homem para ele conseguir fazer o que ele quer fazer. The other excuse that I heard was, if you go to buy a car, you get to test drive it first before you buy it. Às vezes, quando você comprar um carro, eles te deixam entrar no carro, sentar lá, dirigir 1 quilômetro, 2 quilômetros, para testar, né? So he was test driving every week. The man that was looking at the car. Mas então, imagina se ele volta todo dia procurando testar, dirigindo o carro, né? So I said, what salesman would let you test drive every week without buying it? Qual vendedor de carro vai te deixar testar toda semana ou quase todo dia um carro sem você comprar? Ele vai dizer, não, você vai comprar. But I do not want to hear of any of you using those excuses. Mas eu não quero, então, que você use essas desculpas de que eu vou testar certas coisas pecando, não é? Lendo, observando, vendo,
Seja quem for, câmara ou mulher, seja quem for a coisa. Okay, so our duty to God Então, nossa tarefa para com Deus is to love God with all of our heart. é procurar amar Deus de todo o nosso coração. How many times does it take us to pull away from God for a few minutes and pay attention to satisfying our appetites? Às vezes, a gente quer afastar de amar Deus por uns 30 minutos para satisfazer nossos desejos. As a Christian, we pledge to God that we will love Him with all of our heart, mind, and soul. Como cristão, eu espero que você saiba que você jurou diante de pessoas e de Deus que você ia amar Deus de quê? Todo o seu coração, sua alma e seu entendimento. If we spend 10 minutes or an hour fantasizing and performing a sinful act, then that's time that we have taken away from God. Então, se você tirar 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, para satisfazer suas fantasias, ou desejos, é tempo que você afastou de Deus, de amar Ele. E esse é pecado. Eu vou acrescentar, o ato entre homem e mulher no casamento é abençoado por Deus. É algo bonito. Meu pai me falou, é algo bonito. Eu aprendi que não é muito bonito, né? Para falar a coisa mais bonita do mundo, desde que seja dentro do casamento. Amém? So, what can we learn from this? Então, o que nós podemos, então, aprender mais sobre isso? In Matthew 7, verse 12, Vendo lá Mateus 7, versículo 12, the parte B, 3b. Jesus is saying, whatever you want men to do to you, Então, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. you do to them. If you want somebody to rob you, then you can feel free to rob somebody else. Então, se você quer que alguém roube de você, você rouba de outro. But in doing so, who are you obeying? Mas você obedecer quem roubando os outros? God or Satan? Você vai estar roubando, obedecendo Satanás. Okay. Let's look at Romans chapter 13, beginning verse 8. 18. 13. 17. Romans 7, 18. Huh? Então, Romanos diz, não deveis nada a outro, senão amor ao outro. E assim você cumpre a lei de Deus. Romanos 13, versículo 8. E depois fala, e os mandamentos são, você não deve cometer adultério, você não deve assassinar. Você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve cobiçar. E se existe outro mandamento, tudo é resumido nisso. Você deve amar seu próximo como ti mesmo. Okay. These are you recognize these as some of the 10 commandments. Então, nós alistamos neste Romanos 13 vários dos 10 mandamentos do Êxodo 20. And these are all set toward our behaviors with other people. E todos esses estão ligados com o nosso comportamento, com o nosso próximo. If all of these commandments could be concentrated in one sentence, Então, se todos esses mandamentos podem ser concentrados e resumidos em uma só frase, what
Qual seria esta frase? Love your neighbor as yourself. Amar o próximo como a ti mesmo. Whatever you do to him. Então, você faz para outro o que você quer que ele faça para você. Okay. So, there's another passage in Corinthians. Segundo Coríntios 5, 16 e 17. Okay, we do need to read that. Aqui fala, não sei se primeiro ou segundo Coríntios, não marcou, 5, 15, 16 e 17. Então, deste ponto, nós não reconhecemos ninguém segundo a carne. Desde que nós conhecemos Cristo, segundo a carne, mas nós não conhecemos Ele desta maneira de novo. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Tudo as coisas velhas têm passado e todas as coisas têm se tornado novas. Segundo Coríntios. When Christ was on earth with his disciples, quando Cristo estava aqui na terra com seus discípulos, they saw him as a man like any other man. Eles viram ele como homem qualquer. You could go around and say, "Oh, I know who you are, and I know who you are." Oh, and you're Jesus Christ, just another man. Então, é fácil dizer que é um homem, mais um homem, Jesus, mais um homem. They began to realize that he was actually the Son of God. Mas depois de período, eles reconheceram o fato de que ele não era simplesmente mais um homem, ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. But after he was ascended into heaven, they began to realize he truly was the Son of God. E especialmente quando ele ascendeu, subiu para o céu, eles sabiam mesmo que ele era o Filho de Deus, depois da ressurreição. And from then on, after the ascension into heaven, they no longer thought of him as just another person like anybody else. Então eles tinham certeza, depois da ascensão, depois da ressurreição e morte dele, né, de que ele não era simplesmente mais um homem. And Paul says in these verses that we need to have the same attitude toward the people that we see. E Paulo disse aqui que nós devemos ter a mesma atitude com as outras pessoas que nós temos com Cristo. You are not just another person, another man. Vocês, por exemplo, vocês jovens e homens, vocês não são simplesmente ou somente mais um homem qualquer. If I see you, I need to look at you and think, are you saved or are you lost? Quando eu olho para você, eu penso, este homem ou pessoas em qualquer lugar, são salvos ou não são? Because that's what Jesus was sent to the earth to instill in Christians. Porque Jesus deu este mundo para buscar o perdido, mas também para nos deixar esse desejo de olhar para as pessoas e desejarem que eles eram salvos ou não. Salvos, mas pensando, são salvos ou não? Eu sempre procuro fazer isso. O irmão é salvo, a pessoa é salva, não preciso caminhar atrás. So I come over to this side and I look at one of you and I think, are you saved or are you lost? Eu estou pensando, talvez alguém aqui nem é batizado, né? Eu acho que alguns dos nossos jovens ainda não são. Mas eu sempre penso, aqui desse lado, por exemplo, são salvos ou não? Se não, também preciso fazer tudo para ser um bom exemplo, ensinar e tudo mais. Now, how am I going to find out the answer to that question? Mas como que eu vou saber se a pessoa aqui desse lado, por exemplo, é salva ou não? I'm going to go to that person and I'm going to engage him in a conversation. Eu vou chegar à pessoa e eu vou tentar criar uma conversa. It could be about anything E talvez uma conversa sobre qualquer coisa na face da terra. that gets him to start talking and feeling friendly with me. Para ele ser amigável comigo e ele comunica e se abre comigo. And then you can say, well, are you a Christian? E talvez na conversa a gente pode perguntar, você é um discípulo cristão?
you can tell a lot about that person by his answer to that question. E você pode ter muito, saber de muita coisa daquela pessoa através da resposta dele. And if he is not a Christian or if he belongs to some other religious group, then you know what he believes and what he does not believe. E dependendo da resposta dele, você sabe as crenças dele, né? Dizendo, não, eu sou ateu, eu vou para a igreja de quadrangular, seja quem for a resposta. And from there you begin to talk about spiritual matters. Mas a partir daí, você pode, se já abriu conversa, pode até abordar assuntos espirituais com aquela pessoa. I'm not as concerned about him as an individual person and whether he likes football or some other sport. De verdade, não estou tão interessado em saber se Reinaldo gosta ou não de futebol. I want to find out what he thinks about God. Eu quero saber o que Reinaldo pensa sobre Deus. What does God want more than anything else in this world? O que é que Deus deseja mais do que qualquer outra coisa neste mundo? God so loved the world that what? Deus amou o mundo de tal maneira He sent his only begotten Son, que ele fez o quê? that whoever believes on him Mandou o Filho unigênito para que todos que creem should be saved. tenham vida eterna. If we are going to concentrate on God and give all our attention to God, we must look at what God wants to happen. Então, se nós vamos olhar para Deus e desejar o que Ele quer, então nós vamos tentar saber o que Deus quer de nós. And so we must look at them not as a physical person, but as a spiritual person. Então, eu devo olhar para as pessoas, Reinaldo, Anos, e tal, como uma pessoa espiritual, e não uma pessoa física ou mulher. And that way we can fulfill God's purpose. E assim nós vamos cumprir o propósito de Deus para Jesus vir a este mundo e nosso propósito aqui na Terra. If we were yielding to Satan's influence, Mas se nós vamos ceder às influências de Satanás, he is trying to influence us to talk about something other than their spiritual welfare. Satanás sabe o que ele quer? Ele quer que nós falamos sobre futebol. Ele quer que nós falamos sobre livros e outras coisas, menos as coisas espirituais e salvação. He does not want to see us be saved, and he doesn't want anybody else to be Satanás saved. não quer que nós sejamos salvos e muito menos qualquer outro. Então, fala sobre qualquer coisa menos salvação, e Bíblia, e Deus, e igreja e tal. É isso que ele quer. Okay. E muitas vezes as igrejas, você vê pessoas falam sobre tudo menos Deus. Às vezes. Não é? You have not seen me turn the pages of my notes, and I don't know where I am. Ele está só falando da cabeça, nem não está olhando as anotações dele, mas a aula está boa, não tá? But there's one other verse that I want to talk about, and then we will be finished. Mais um versículo e nós vamos terminar. It's Corinthians, I believe. Okay. Então, tem alguma pergunta aí? Oh, okay. Só um minutinho. I got it now. I'm 83 years, my mind is 83 years old. Ele está com 83 anos de idade, o que você sabe disso? Então, às vezes tem aqueles momentos que ele não pode lembrar certas coisas, mas eu tenho menos e eu faço a mesma coisa. And all I can say to you is wait till you get to be 83. Espere até você ter 83 se conseguir chegar lá, você vai ver. Okay. Paul tells us that God has limited what Satan can do to us. Paulo nos diz que Deus limitou os poderes de Satanás sobre o que Satanás pode fazer conosco. 1 Corinthians chapter 10,
capítulo 10, it says, we cannot be tempted beyond what we are able to a bear. Bíblia diz que nós não podemos ser tentados além das nossas forças. Isso. That means that we need to educate ourselves Isso quer dizer que nós devemos nos instruir, nos educar, in ways that will help us to resist the de temptation. maneiras que nós podemos resistir às tentações de Satanás. And just as Jesus was tempted like we are, Como Jesus foi tentado como nós, he did not sin ele não pecou, né? because he used, in every temptation, he used scripture. Porque Jesus usou em todas as tentações escrituras. And Paul, in his 1 Corinthians chapter 10 passage, tells us that God will also help us to bear up under the temptation. E a Bíblia diz, para Coríntios 10, que Deus nos dá forças para suportar qualquer tentação. So if some tragedy happens in our life, Então, se algo acontece na nossa vida, tragédia, and we just don't want to live anymore, e nós não queremos viver mais, e nós queremos morrer, e a gente quer morrer, we can rest in God's arms nós podemos saber de que Jesus está sempre aberto para nos abraçar, with confidence that God will not let us down. com confiança, seja qual for a situação, que Jesus pode e vai nos ajudar se nós corremos ali. Whatever happens, God will win over Satan. E qualquer coisa que acontece, quem vence sempre vai ser Jesus Cristo. He will help each one of us Ele vai te ajudar naqueles momentos de tentação, com aquele objeto de desejo que você quer pegar ou tomar, né? Ele vai estar com você, se você deixar. that we might overcome temptation. Que você possa superar as tentações. We do not have to sin. Você não tem que pecar. We need to fulfill the requirements of our relationship with God. Então, para cumprir e satisfazer nosso relacionamento junto com Deus, And whether or not you become a preacher from a pulpit or you just are a faithful Christian, você pode vencer, e independente de você um dia se tornar um pregador, um missionário, seja quem for, you must commit yourself to studying the scriptures você tem que se comprometer a partir de hoje para estudar a palavra de Deus applying it to your life, e aplicar essa palavra. Não deixe de ser só palavras que vão. and God will fulfill His promise to strengthen you. E Deus vai te fazer essa promessa. Eu vou te ajudar até o fim, And He will help you to overcome sin. e Ele vai te ajudar a superar os pecados e as tentações. É possível. Você não precisa pecar, não precisa ceder. É isso que Satanás quer, mas Jesus está com você. In the end, who is going to be the winner? No final de tudo, quem vai ser vencedor? Who has the winning team? Quem tem um time que sempre vence? Is it not God Não é Deus. and faithful Christians? Não são os cristãos fiéis que sempre vencem. Sim, é assim. Matthew 25, Jesus talks about the judgment day, Mateus 25 fala sobre o dia do juízo, de julgamento, né? and those that do wrong are going to be placed in hell with the devil and his angels. E aqueles que pecam e não se arrependem vão estar para toda a eternidade com Satanás e os anjos dos diabos. Satan is going to lose this battle for our soul. Então, Satanás já perdeu e vai sempre perder essa grande batalha entre Deus e nós. If you were in a group that was being chosen to be on a winning team or a losing team, and you know which side is going to win, which team would you want to join? Se você soubesse no Campeonato Brasileiro, por exemplo, quem seria o vencedor no final de 2023, qual time? Desculpa, mas qual time você vai escolher? Would you want? O vencedor. O vencedor. Would you? Eu não deveria ter levantado esse assunto, mas se você for
escolher o vencedor e sabe que vai ser Cruzeiro de Belo Horizonte, então você vai comprar uma camisa das duas, gente, tá certo? How many of you decided to join the losing team? Quantos de vocês, não, esquece de futebol, mas quais de vocês gostaria de estar no lado perdedor de um time espiritual de Deus e Satanás? How many of you decided to join the winning team? Você vai estar no time de Deus? You know he's going to win. Sabe que ele vai vencer e sempre vencerá. Você vai escolher Deus ou vai escolher outro time? E What do you need to do to join the winning team? então, o que você precisa fazer para fazer parte desse time vencedor? You've got to read the rule book Você precisa, então, saber das regras do jogo and follow its rules. e seguir as regras que é a Bíblia. And that's about as plain as I can get. Então, é muito franco e direto, mas é isso que a Bíblia diz. Então, para vocês, alguns de vocês que não se tornaram cristãos, não batizaram, então pense sobre isso. Escolha o time vencedor desde jovem. Lembra da Criador, os dias da sua quê? Mocidade. 12, 11, 12, 13, 14, etc. E você vai vencer sempre. Mesmo caindo às vezes, vai vencer. Amém? Amen. My prayer for you today A minha oração para terminar is that you will have learned the simple scheme of man's existence in two different areas. é que você agora saiba que existe essas duas esferas do ser humano. The spiritual side, the physical side. Então, o ser humano tem esse lado espiritual e a esfera física. God created both sides. E Deus criou os dois, as duas esferas. Satan is an intruder on God's property. E Satanás entrou e invadiu a propriedade e o mundo de Deus. What are you going to do about it? O que você vai fazer sobre isso? Deus vai chutar o diabo. Já chutou. Está no inferno. E foi criado, segundo a Bíblia, para ele. Para ele. I think that's all I need to say. Então, só isso. Amen. Amém? Amen. Obrigado, gente. Amém. Então, depois disso, no ano, Marcos, você sabe o que é?